Olá, sejam bem-vindos a mais um Unimedcast da Unimed Vale do São Francisco. Esse Unimedcast de dezembro, nós vamos falar sobre prematuridade. Em dezembro, a gente comemora o Natal, o nascimento do menino Jesus, que eu acho que não foi pré-termo. Hoje eu estou aqui com 3 especialistas na minha frente. Tem a doutora Maria Nazaré, neonatologista, a Paula Dias, também neonatologista, e aqui ao meu lado, a Amanda Viana Veloso, ou é Veloso Viana, para não ter briga com os pais, né? E que ela é ginecologista obstetra. Então, eu tenho 3 aqui que vamos falar bastante. Então, sobre prematuridade. Vou perguntar o que é a prematuridade, porque assim, o que é pré-termo, termo ou pós-termo? Me conta aí o que é isso. Prematuridade, quando a gente fala em prematuridade em parto prematuro, é todo parto que acontece abaixo de 37 semanas, né? Então, o parto que acontece abaixo de 37 semanas é um parto prematuro. Aí temos o prematuro tardio e o prematuro extremo, que aí eu deixo para as meninas falarem melhor. Mas acho que é até 34 semanas, não é isso? De 34 a 36 semanas e 6 dias, a gente considera um prematuro tardio, né? Entre 32 e 34 semanas é aquele prematuro limítrofe. Abaixo de 32 a gente considera o prematuro extremo. Isso. Porque isso tem tudo a ver com as consequências dessa prematuridade, depois que o neném nasce, né? Quanto mais cedo, quanto antes, pior, né? Porque a gente considera que tudo que ele está se formando, ele precisa de um tempo, né? O pulmão, por exemplo, se forma... A partir de 34 semanas ele está minimamente formado. Abaixo disso, ainda está se formando. Tanto para o pulmão quanto para todos os outros órgãos. Coração, cérebro, as estruturas nobres do bebê, a pele do bebê. Ele precisa desse tempo. Uma coisa interessante. Os médicos usam semanas. Isso. Mas a população, em geral, usa meses. Antes de eu fazer medicina, eu usava meses, porque você ouve no dia a dia. Na novela, ela está em meses. Como foi que essa mudança, como é que foi criada a ideia das semanas? O normal é 40 semanas, ou 36, ou 38? Qual é a semana certa? Não, é termo, a partir de 37 semanas é termo. Ou seja, se a paciente entrou em trabalho de parto, ela pode parir. Não, tudo bem, mas assim, se eu considerar um mês tem 4 semanas, e ele diz que o normal é 9 meses, vai dar 36. Mas... Então, se eu pode ir até 40, então eu posso parir com 10 meses e tá tudo tranquilo, não é isso? Isso. Muito bem. Então, é justamente por isso que a gente não classifica em meses. Porque primeiro que existem meses que tem 5 semanas. Isso. E a ideia, para resolver esse problema, eu tinha um professor que falava de um jeito muito engraçado com os pacientes, que era a melhor maneira de se fazer entender sobre essa questão de meses. Não são 10 meses. É porque quando você faz aniversário, você passa o ano todo com a sua idade. Então é isso. Ao fazer as 37 semanas, ela passa o mês todo até as 40 com 9 meses. Tá. Ela não vai parir com 10 meses. Ela faz um mês todo. 8,1 mês, 8,2 meses. Exatamente. Né? Nazaré, é mais importante quando a criança nasce, peso ou idade gestacional? Pra gente, o mais importante é a idade gestacional. Idade gestacional. Ela que vai definir, porque o peso, pra gente, é relativo, porque o bebê ele pode ter, como a gente chama, né, o terminho, né, CIUR, que muitas mãezinhas podem escutar isso, né, a obstetra falando. Então, o bebê ele pode ter um crescimento intrauterino retardado, né, ou atrasado, ou diminuído, né, e esse bebê nascer pequeno com um peso menor, mas ele tem uma idade gestacional, né, compatível com o bebê, um prematuro quase de termo, né, aquele prematuro tardio, né, e ter um pezinho de um prematuro extremo, né? Então, por isso que pra gente o mais importante é a idade gestacional desse bebê. Paulo, a gente falou que no desenvolvimento intrauterino tem que formar o pulmão, tem que formar o coração, o cérebro. Então, quando nasce muito pré-termo, com a semana muito baixa, o pulmão não está formado. Não está totalmente formado. Nem o pulmão, nem nenhum outro órgão, né? Tá. E aí tem que ser entubado. Me conta como é que entuba, não entuba, como é que o neonatologista vê isso aí?
Isso vai depender muito de como foi feito o pré-natal desse bebê, dessa gestante, né? Porque se, porventura, a prematuridade for algo inevitável, por exemplo, a gestante está evoluindo com uma pressão alta e chega no momento que ela está com sinais de pré-eclâmpsia, de eclâmpsia iminente, precisa interromper ali aquela gestação. Mas ao longo do pré-natal já foi dando sinais de que a pressão estava alterada. E ao longo do pré-natal, o obstetra percebe que esse bebê tem um risco maior de nascer antes do tempo e toma as medidas adequadas para prevenir os agravos a esse bebê. Aí não necessariamente o bebê vai ter que ser entubado. Entende? Por exemplo, o corticoide antinatal, que é algo que depois o surfactante, que é um líquido que a gente usa também após o bebê nascer para ajudar a amadurecer o pulmão, são medidas que salvam a vida do bebê e livram o bebê de muitas sequelas, muitas vezes. Então, vai depender muito de como foi feito esse pré-natal. Então, o obstetra ele tem que trabalhar muito junto com o neonatologista, com o pediatra. Uma vez que a gente faz um parto da melhor maneira possível, dentro de um ambiente que tem toda uma estrutura para receber esse bebê é recebido da forma mais próxima que a gente pode deixar de um útero. Então, a gente controla a temperatura da sala de parto, a gente faz pressão positiva imediatamente após o nascimento, precocemente. Então, na prática, a gente consegue livrar o bebê de suportes invasivos. Né? Não quer dizer que o bebê prematuro não vai precisar de cuidado. Mas o nível de cuidado, se vai ser um cuidado mais intensivo, mais agressivo, entre aspas, de entubar, de fazer medicação, vai depender muito de como foi esse pré-natal. Né? Então, um bebê que a mãe entra em trabalho de parto prematuro, de uma hora para outra, por uma infecção, e não foi suspeitado dessa infecção, a mãe não fez o antibiótico no tempo adequado. Um descolamento prematuro de placenta, que não dá tempo de fazer nada, que é uma emergência obstétrica, que tem que tirar o bebê. Esses bebês têm um risco maior, pós-nascimento, de evoluir com sequelas e com óbito, mesmo a gente tentando fazer de tudo. E necessidade de procedimento invasivo. Isso, exatamente. Da intubação, como você perguntou. Perfeito. Então, vamos lá. Então, a mãe gestante, ela não quer ter um filho prematuro. Isso é básico. E quais são as causas que levam um parto prematuro? Quais são as principais causas de prematuridade? Pronto, é melhor a gente falar em maiores fatores de risco, né? Quais são os principais fatores de risco hoje para a prematuridade? Pré-eclâmpsia, eclâmpsia, todas as síndromes hipertensivas podem levar à prematuridade, porque tem alto risco de descolamento prematuro de placenta, de sofrimento fetal, de CUR, né, de crescimento uterino restrito. E só o fato de a paciente ter tido um trabalho de parto prematuro anterior, ela aumenta muito o risco de ter um novo trabalho de parto prematuro. Então, isso o obstetra já tem que estar ciente, geralmente a gente sabe. Vamos falar um pouco sobre o que está na mídia. Colo curto, incompetência e estímulo cervical, né? É uma das coisas que mais pode dar trabalho de parto prematuro também e parto prematuro. Infelizmente, às vezes é difícil a gente descobrir na primeira gestação, porque para descobrir, a gente só mede colo depois das 22 semanas mais ou menos, que é na morfológica do segundo trimestre. E é aí que pode ser feita uma cerclagem, se tiver um colinho curto, que tenha alto risco para parto prematuro. Então, é uma das medidas que se toma nesses casos. Por isso que é importantíssimo realmente... Por ultrassom ou pelo toque? Por ultrassom. Por ultrassom. Na ultrassom morfológica, faz a ultrassom morfológica de 20 a 24 semanas, a segunda ultrassom morfológica. Geralmente é via abdominal, é por cima, só que precisa de uma transvaginal só para avaliação de colo. Hoje é já mandatório. Para justamente avaliar se existe esse colo curto ou afunilamento do colo. Para ver qual é a melhor situação, se precisa de uma cerclagem, se não precisa, ou se precisa só de acompanhamento para fazer essa medida de colo. Essas são uma das circunstâncias. Infecção urinária é fator de risco, infecção vaginal é fator de risco. Por isso que hoje o Brasil, inclusive, é quase o triplo de bebezinho prematuro que nasce, porque hoje é colocado até como uma das maneiras de se medir um país em desenvolvimento, né? Porque é falta de pré-natal. Se uma vulvovaginite pode causar um parto prematuro, é porque uma paciente não está percebendo a vulvovaginite, não está tendo atendimento para ser tratada uma coisa tão básica. Há uma média de 340 mil nascimentos prematuros no Brasil por ano. No mundo são 15 milhões. Então, peraí. Então, isso dividindo pela população, quer dizer que o índice do Brasil é 3 vezes maior do que
do que Países de... comparado com os desenvolvidos ou comparado com a média mundial? Não, comparado com os desenvolvidos, países de primeiro... Desenvolvidos. Isso. Aí reflete a falta de pré-natal, né? Na população de uma forma geral, geral. né? Essa questão de desenvolvimento e pré-natal, não é uma questão da prematuridade, eu não estudei isso, mas eu vejo a questão da sífilis. Muito. E tá recrudescendo, no caso. Tá. Tá ressurgindo Tá. muito agora. Então, é uma doença conhecida há muito tempo. O tratamento é Fácil, disponível simples, há muito barato, tempo, barato. Barato. E você ainda ter pessoas, crianças sequeladas, natimortos por causa das sífilis, é uma falha uma tristeza. gritante do sistema de saúde como um todo, né? E eu lhe atrapalhei, mas assim, idade da mãe importa? Vai importar em segundo plano, não é um fator de risco primário, assim, ou seja, direto. Mas importa porque aumenta o risco de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, tudo que pode trazer um parto prematuro. É mais por aí. A idade em si não aumenta risco do trabalho de parto, porém aumenta risco de síndromes hipertensivas, aumenta risco de diabetes gestacional, aumenta risco de crescimento uterino restrito. Então, sim. Em segunda ordem, no caso. Uma coisa levando a outra. Paulo, você falou que a criança que ela meio que se prepara, ela tem um preparo no pré-natal e o obstetra faz uma medicação, o corticoide, ela sofre menos. O parto vaginal é melhor que o cesáreo com relação ao neonato ou não? Sempre. Sempre. Via baixa é sempre a melhor. Tanto para o bebê quanto para a mãe. Quer falar alguma coisa, mãe? Tá, A mãe ficou assim. Eu fico logo tensa. Não, ela fala do parto. Não quero falar, você pegou a criança, porque assim, o obstetra entregou, fez o serviço dele, entregou a criança aos neonatologistas. Vocês estão lá na unidade neonatal, seja UTI ou um berçário avançado. Eu estou lá na sala de parto e eu recebi um bebê que nasceu de parto vaginal. Esse bebê já entrou em contato com a microbiota materna no momento que ele nasceu. Então, ele já teve a oportunidade de ser minimamente colonizado por aquela... Pronto. Isso, por si só, já protege o bebê. Perfeito. Certo? Protege o bebê e... Levando em consideração que foi um parto prematuro, a gente não pode dizer que o bebê está pronto para nascer, né? Porque quando a gente pensa, não, a gestante entrou em trabalho de parto e o bebê nasceu, no bebê termo, é porque o bebê estava dando sinais que ele estava pronto para nascer. No caso do prematuro, não era assim. Mas eu vou falar, por exemplo, da vantagem com relação à recuperação materna, que ajuda muito o bebê, porque o nosso trabalho dentro da UTI neonatal se dá junto com a mãe e com o pai, mas muito mais com a mãe, né? Quando a gente pensa que a mãe é o nosso banco de leite, a mãe que pare de via baixa, ela se recupera muito mais rápido, ela tem uma produção, uma pojadura mais rápida, entendeu? Ela participa do processo ativo do cuidado do bebê de uma forma também mais rápida. E para o bebê isso vale muito. Isso vale demais. Então, Nazaré, a amamentação, a partir de que idade de semana a criança já tem o reflexo de amamentar no peito da mãe? Você não me pretende. Seria o termo, né? Assim, ou então o prematuro tardio, né? Eles 34 semanas. 34, já ele já tem, começa a isso. desenvolver uma capacidade de coordenar, deglutição, sucção, respiração. Mas a gente, falando em amamentação, a gente começa o mais cedo possível. mais cedo. Nasceu Independente da idade nasceu com gestacional. 22 semanas. Aí O menor que a gente já viu lá na Unimed nasceu, e a bebê que virou uma criança de 3 anos, viável, bem, nasceu com 670 gramas. 670 Foi uma gramas. síndrome hipertensiva, a mãe teve uma eclâmpsia, precisou Uma 2 interromper. semanas. Ela nasceu com 25 semanas. Uau. E ela iniciou o leite materno no primeiro dia de vida. não sugando, Isso, teoricamente. Mas a gente assim, iniciou não uma sei, dietinha mas- trófica. Isso. E já tem os estudos que mostram a colocação, né? A embrocação Isso. oral. Terapia. Enquanto que isso ajuda o bebê, entendeu? Então não existe mais essa coisa do bebê nasceu. Dieta zero, não comer Em nada. via de regra, não. Mas isso, com o estímulo, aos poucos, é quanto tempo? Mas assim, ele tá bem, aí começa a tomar o leite e já você começa a estimular, né? Assim. Isso, a gente começa a estimular. Porque eu teve um parto, inclusive nessa mesma questão. Paulinha pegou o bebê, eu fiz o parto. Também uma pré-eclâmpsia grave, a síndrome HELP.
31 semanas. Ele nasceu com 1,3 kg. E bem pequenininho, depois perdeu peso e vinha já sofrendo há algum tempo, porque já estava com Doppler alterado, com muita coisa alterada. E ele respondeu super rápido, não foi super rápido. Foi o que a gente estava falando sobre a idade gestacional. Querendo ou não, a idade gestacional importa. Nessa época eu botei a mãe na UTI e ela ficou usando o corticoide por 2 dias para a gente conseguir tirar com corticoide. E deu certo, graças a Deus. Ele conseguiu mamar muito rápido. Eu lembro porque foi com leite materno e mamou muito rápido. É porque tem bebês que atingem uma maturidade com relação à deglutição e sucção mais rápido que outros bebês. É individual, A gente começa o estímulo por volta de 34 semanas, porque é o que tem ali no livro, ó, por volta de 34. Mas tem bebezinho que com 33 semanas, 32 semanas e 6 dias, a gente vai fazer o reflexo de sucção e ele suga o dedo, suga a sonda, né? E tem bebê, às vezes, com 35 semanas e 7 dias, super preguiçoso, que não consegue sugar bem, que fica empoçando o leite na boca, que não sabe o que fazer com a língua. Enfim, cada bebê é um bebê, né? Como cada criança é uma criança. Então, a gente particulariza o cuidado. E entra aí a questão da condição do parto. Isso. Né? Tudo como o que envolveu o parto naquele momento vai refletir no bebê, principalmente na parte neurológica. Isso. Os bebês que nascem, isso já é estabelecido pelo Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, de Reanimação Neonatal. O bebê que nasce a partir de 34 semanas e nasceu bem e viável, a gente não já clampeia cordão e leva para o berço para prestar cuidados. A gente faz o contato com a mãe, a gente aguarda pelo menos 1 minuto para clampear o cordão, porque essas ações iniciais fazem diferença no decorrer da evolução do bebê, sabe? E fazem uma boa diferença. A demora do clampeamento do cordão melhora os níveis de hemoglobina? Melhora. Melhora tudo. Melhora Reduz tudo. índice transfusional. Porque é quase, transfusão uma expansão volêmica que você dá quando você demora, né? O bebê nascendo bem. E por que o bebê tem a sensação dessa vontade de cortar logo? Na verdade, não se sabia dos benefícios. Isso, exatamente. O que havia antigamente era desconhecimento. Porque tinha que cortar, só tirava e cortava. Na verdade, não se sabia dos benefícios. Antigamente se entubava bebê prematuro por qualquer motivo. Vocês vão me chamar de ignorante, deu vontade até fazer uma ordenha. Vai, bota mais Não. bota mais sangue. Bota com pressão, né? É porque quando a gente fala em prematuro, a gente tem a ideia antiga ainda de tudo invasivo, de tudo grave, de tudo assim, então, UTI. E hoje em dia está cada vez menos invasivo, mais natural possível para você ter a resposta melhor desse bebê, entendeu? Inclusive, assim, acho que a gente tem que parabenizar muito nossa equipe de neo no hospital por causa disso, porque existe isso muito aqui na região, seja em hospital público, seja em hospital particular, que uma mãe dessa nasce 35 semanas de trabalho de parto, um bebê às vezes 2 quilos e tanto, e nasce bem, ótimo, e é prematuro, vamos levar pro berçário, vamos fazer, né? Literalmente, vai pro berçário, vai não sei quantos mil exames, vai, ele já pega acesso da criança, porque prematuro é bom olhar e investigar. Não. Aí, sendo que às vezes tive um paciente minha dessa, estou falando para parabenizar justamente porque há pouco tempo pariu normal, linda. Eu tinha tudo, eu tinha cultura de secreção vaginal, eu tinha tudo negativo, ótimo, eu tenho trabalho de parto prematuro. Eu costumo brincar assim, você fala, o bebê, a gente fala que o bebê com 40 semanas diz a hora, ele está pronto para nascer. Eu brinco que o bebê prematuro que entra em trabalho de parto, ele não está pronto, porque ele não sabe disso ainda. Mas ele está dizendo que quer nascer. Isso. Por algum motivo. Não está bom para ele ali dentro. Exato. Então deixa ele. É a natureza. É melhor aqui fora. Então deixa ele nascer. Porque existia-se uma conduta de com 34 semanas, por exemplo, quando tinha bolsa rota, segurar essa bolsa rota. E já é protocolo há muito tempo que 34 semanas o pulmão está formado, deixa o neném nascer. Você ficar segurando bolsa rota, só se pode fazer isso hoje em um lugar que, por exemplo, não tem UTI neonatal, não vai conseguir prestar assistência ao recém-nascido. Você pode segurar o trabalho de parto, né, que a gente chama de tocólise, até chegar a uma unidade que possa receber um prematuro. Mas em unidade que você pode receber prematuro, não tem mais essa indicação, porque aumenta o risco de infecção, tanto para o recém-nascido quanto para a mãe, de fazer uma infecção uterina, né, o que a gente chama de coramnionite. Então, você manter uma bolsa rota de um prematuro tardio, isso não se faz, nem se deve fazer mais, porque é o neném querendo nascer por algum motivo, geralmente tem alguma pequena infecção associada ali, que nenhum dos dois vão ter grandes consequências,
Porém, se você segura ali aquela colonização, acaba trazendo um problema bem maior. O bebê faz uma sepsia, a mamãe faz uma sepsia depois, né? Tá, mas imagina a bolsa rota não com 34, a bolsa rota com 28, e aí? Não, mas aí a gente segura. Mas aí que eu tô falando sobre risco-benefício. Tá, tudo bem. Né? O risco do neném vir para aqui para fora com 28 é muito grande. Aí a gente quer que ele melhore peso, a gente quer que ele desenvolva melhor os órgãos. Amadureça um pouquinho mais esse Amadureça um pouquinho mais esse pulmão. Então a gente quer ele o máximo possível lá com tudo que antibiótico, tudo que a gente pode fazer para a mãe, para conseguir prevenir sepsia neonatal. Mas eu estou falando das 34 acima justamente porque tem comprovação de que o bebê está bem formado já. Então não tem... Aí sim, os riscos superam os benefícios, porque aí a gente aumenta o risco desse neném ter uma infecção desnecessariamente. Muito bem. Nazaré, você falou que hoje não é tão invasivo, se aguarda. Me diz as medidas não invasivas para não entubar a criança. Valo, CPAP, o que acontece hoje numa UTI neonatal? Na UTI, né? Porque assim, essas medidas não invasivas, elas já se iniciam na sala de parto. Perfeito. Né? Então, sala de parto aquecida, o clampeamento tardio do cordão umbilical, né? Se esse bebê, por algum motivo, ele não respira, até a ventilação com pressão positiva, né? O ambu que a gente usa, seria inicialmente sem oxigênio, para evitar lesão pulmonar, né, esse pulmão que não tem a quantidade suficiente ou não produz ainda surfactante. Então, assim, já se inicia na sala de parto essas medidas. Né? Para ele chegar aí para a UTI, então é um paciente que já está precisando de algum suporte de oxigênio. Eu tomei essas medidas e ele foi evoluindo de uma forma desfavorável, e aí eu realmente tenho que levar para a UTI, né? Seja para uma intubação, que seria o extremo, né, da necessidade, e hoje em dia já tem o KNAF, né, que é o catéter nasal de alto fluxo, aí tem o halo, né, que é aquele capacete de oxigênio, aí que quase a gente não está usando mais o halo, né? É pressão positiva. Isso, que é o que chama KNAF, né? Isso, o bebê nasceu prematuro, a gente já sabe que esse bebê, a chance dele evoluir com algum grau de desconforto respiratório é muito alta, então abaixo de 34 semanas a gente já prepara na sala de parto, por isso que é importante essa comunicação entre pediatra e obstetra, porque a gente já prepara, por exemplo, um dispositivo chamado Baby Puff, que é o ventilador mecânico manual em T, que é uma forma que a gente tem de gerar pressão positiva ao bebê. Gerar lesão pulmonar. Sem gerar lesão pulmonar, a gente já faz CPAP antes mesmo de encaminhar o bebê para a UTI, isso já faz uma diferença enorme no bebê. Monitorização contínua, a gente já inicia no bloco cirúrgico. Então, a gente já deixa um monitor reservado para esse bebê, a gente já deixa uma incubadora previamente aquecida para fazer o transporte adequado desse bebê, ninguém sai carregando o bebê no colo, né? Porque a gente precisa manter um controle térmico do bebê. O bebê com hipotermia aumenta pelo menos 5 vezes a chance de evoluir com sangramento para o sistema nervoso central. Então, parece uma tolice, mas o controle de temperatura é algo que a gente faz quando o bebê nasce e que faz uma diferença enorme para a vida desse bebê. Por prematuro, mais principalmente. E quando a gente chega na UTI, a gente tem uma equipe coesa, porque o trabalho ele é multidisciplinar. Sim. Então, uma vez que a fisioterapia sabe que vai chegar um bebê prematuro, a fisioterapia já monta o CPAP. A enfermagem já deixa a incubadora no modo adequado de aquecimento. Quando o bebê chega, todas as mãos já sabem o que vão fazer com aquele bebê. Então, a gente consegue estabilizar de uma forma muito mais efetiva e rápida. Então, a gente evita, muitas vezes, que esse desconforto progrida para uma insuficiência respiratória para que o bebê precise entubar. Ser entubado, né? O prematuro, a partir de que idade não precisa de surfactante? Considerando que surfactante é produzido pelas células lá dos pneumonócitos. Eu acho tão relativo. Também. Não é um número... na minha visão, assim, de tempo de trabalho, não é um número exato. Nem é específico. A gente tem, por exemplo, hoje gêmeos na UTI neonatal que nasceram de 29 semanas e 6 dias. Nenhum dos dois fez surfactante. Isso. Nenhum dos dois foi entubado. Uau. A mãe fez colo de antinatal porque ela tinha um colo curto, então ela precisou fazer uma cerclagem, ela tinha um alto risco para trabalho de parto prematuro, principalmente com gêmeos, e aí elas já teve um preparo pré-natal. Quando esses bebês nasceram, eles foram para a UTI, eles estão na UTI pela idade gestacional e porque eles precisaram de pressão positiva. E ganhar peso, né? Ganhar peso, amadurecer, controle de infecção.
E ambos começaram a comer no primeiro dia de vida o leite da própria mãe. Ambos iniciaram nutrição parenteral precocemente, porque também é algo que faz uma diferença enorme. Que é a nutrição na veinha. Na veia, né? Com caloria, com proteína, com gordura que ele precisa, porque ele perde muito. Em adulto, geralmente, é em acesso central. Criança também? Em criança também. Também. Aí até o acesso central faz diferença. Porque a gente faz, por exemplo, um cateterismo umbilical. A gente não mantém muito tempo. A gente dificilmente solicita a vinda de um cirurgião pediátrico para pegar uma central, porque a gente tem enfermeiro que faz catéter por inserção periférica. A PIC, né? A PIC. Então, diminui muito os riscos para o bebê de infecção. Porque a gente vai pensar que o bebê de 29 semanas e 6 dias, ele vai passar pelo menos 50 dias internado. Qual o desafio maior nessas internações longas? A infecção? Um dos desafios é a infecção, ainda, né? A gente ainda tem. Outro desafio é a consequência da prematuridade a nível pulmonar, que é o desenvolvimento da displasia broncopulmonar. Esse é um grande desafio porque, assim, ela é multifatorial, né? E como tudo aquilo em medicina que não tem um tratamento específico, né? Pode-se fazer tudo, mas nada efetivamente resolve. Então, assim, a gente fica nessa balança, assim, esperando também até o organismo do bebê, a maturidade do bebê, para se conseguir. Perfeito. Então, pelo que eu entendi agora, a neonatologia começa no pré-natal. Isso. Né? Somente aquela mãe que teve uma causa aguda, um deslocamento Descolamento de placenta. de placenta, ou Uma crise hipertensiva, assim. um trauma abdominal por um acidente de carro, alguma coisa, um negócio que não estava planejado. Se é uma doença que estava, se é uma doença placentária, se a criança estava dando sinais de sofrimento e foi diagnosticada no pré-natal, parece que tem. Você vai preparando a criança, seja algum corticoide, etc. E aí eu pergunto, Amanda, o que seria hoje um pré-natal bem feito? Tem um número mínimo de consulta? Como é que seria um bom pré-natal? Tem um número de consultas. Um bom pré-natal hoje, o mínimo do Ministério da Saúde são 6 consultas. Um bom pré-natal hoje, a gente sabe que ele deve ter pelo menos 10 consultas, né? Porque as consultas aumentam de acordo com as semanas. Então, ele começa uma vez no mês, e quando a paciente faz lá entre suas 28 a 33 semanas, ela é para ser vista entre 15 a 21 dias. E depois das 36 semanas, ela é para ser vista semanalmente. Então, é muito próximo. E eu falo sempre assim, o pré-natal hoje de ouro, que eu falo isso para meus pacientes quando elas sentam comigo logo, é assim, a gente reduz tudo, prematuridade, porque a gente reduz as suas patologias e as patologias do bebê, porque a gente muda o metabolismo do feto, a gente muda tudo com a alimentação e atividade física. Uma coisa tão simples, né? Que a gente basta ter um pouco de disciplina. Começa a ser mãe da agora. Vamos começar a disciplina da agora. Assim, é coisa hoje comprovada cientificamente com a epigenética, né? Que a obesidade materna, o que a mãe come, tudo isso vai para a formação do feto. Vai para a sensibilidade genética do feto, para o que ele vai, para os riscos de obesidade, para o risco na primeira infância. Então, a gente reduz quase tudo fazendo só o básico. Então, hoje, na Unimed a gente consegue isso, né? No Mamãe Consciente a gente consegue fazer esse acompanhamento que eu digo que eu acho que é um padrão. É o acompanhamento multidisciplinar. A paciente ela precisa ser acompanhada pelo obstetra, por um enfermeiro obstetra, porque ela vai ter um contato um pouco mais íntimo de acolhimento e com nutricionista para fazer um plano alimentar para ela durante a gestação. E se no desencadear tivermos muito aumento de peso, diabetes gestacional, desenvolvimento de síndrome hipertensiva na gestação, aí a gente já faz mudança de plano alimentar. Para mim, isso hoje é o padrão da prevenção. É a gente conseguir essa mudança de estilo de vida, né? Porque a gente consegue reduzir risco de quase todas as patologias, principalmente patologias como prematuridade. Não reduz esses casos muito agudos. Assim, recente eu fiz um prematuro extremo que foi um nó verdadeiro de cordão. Eu não sabia o que estava acontecendo. A paciente, aquele pré-natal ótimo, de um dia para a noite fez um Doppler alterado. Ia para o pré-natal certinho, a gente pediu ultrassom
um Doppler alterado. E eu assim, meu Deus, de onde isso? E um sofrimento severo. Aí na internet fiz 24 horas de corticoide, quando a gente tirou um nó verdadeiro de cordão, só para o pessoal ter um entendimento. É o cordão umbilical que dá um nó nele mesmo e puxa com força. Então, ali não passa fluxo sanguíneo. Ali o feto vai a óbito do dia para a noite. Né? Então, isso é um caso agudo que não tem como a gente, não sabe de onde vem, nem porque vem, acontece. Pré-natal, em cima, certinho, exames na hora certa, muitas vezes previne, e a gente consegue detectar. É um dos casos. Mas o resto... Mas foi o acaso ou a mãe sentiu alguma contração? Acaso, uma função de rotina. De rotina. Se tivesse demorado 24 horas, tinha complicado. Podia acontecer. Nasceu com 34 semanas. Nasceu com 34 semanas. E já recebeu alta. Minha aleitamento materno explosivo. Não foi entubado. Que coisa boa. Mas me fale mais do programa Mamãe Consciente. Eu quero saber o que é esse programa da Unimed Mamãe Consciente. Então, o programa Mamãe Consciente é um programa muito de acolhimento à gestante, né? A gente recebe a gestante junto com uma equipe multidisciplinar. Enfermeira obstetra acompanha a gestante, o médico obstetra acompanha a gestante. E lá mesmo a gente já tem a própria equipe de nutricionista e educador físico. Dentro da unidade ela já pode fazer um treino funcional e pode fazer a hidroginástica, se ela pretender fazer na unidade. Ou ela pode só ser avaliada pelo educador e fazer a atividade física dela por fora. Mas aí a gente já lá existe o protocolo onde essa paciente deve ser seguida certinho. A época que tem que voltar para o obstetra, a época que tem que voltar para a enfermeira, a época que tem que voltar para o nutricionista. E uma das partes muito interessantes, e ao final da gestação, com 34 semanas, ela tem que passar pelo pediatra para fazer a primeira consulta dela com o pediatra, ainda na gestação, que é a consulta pré-natal com o pediatra, para explicar para ela todos esses riscos. Riscos de prematuridade, riscos do bebê ao nascer, cuidados com o recém-nascido, tudo que uma gestante, principalmente de primeira vez, precisa saber. E que elas antigamente saíam sem saber nem quando é que tem que marcar consulta com o pediatra, quando sai do hospital. Então tem sido realmente uma coisa ideal, assim, a gente tem conseguido fazer melhorando a cada dia. Mas é bem bacana. Paula, você faz do Crescer Bem, não é isso? Crescer Bem. Me explica o Crescer Bem da Unimed agora, por favor. O Crescer Bem é um programa que a gente tem lá, que a gente faz o acompanhamento do bebê, da barriga da mãe, a partir dessa primeira consulta de pré-natal com 34 semanas, após o nascimento, e faz todo o acompanhamento de puericultura dessa criança, certo? Nós hoje somos em 10 pediatras, então todo bebezinho que nasce, caso a mãe não tenha feito parte do programa Mamãe Consciente, ser Unimed Vale do São Francisco, tem direito a ser inserido. Então, da maternidade, a gente já encaminha para o Crescer Bem, a gente já amarra a primeira consulta. E lá a gente faz teste da orelhinha, teste do olhinho, o teste do pezinho, consegue colher lá também. Faz todo o acompanhamento, tira as dúvidas, faz acompanhamento de amamentação também, com as consultoras que a gente tem no programa, para as mães que estão com dificuldade de amamentar. E dá seguimento a essa criança. É muito bom porque a gente consegue amarrar desde quando está na barriga da mãe. Então, a gente já sabe todo o contexto familiar em que aquela criança vai nascer. Às vezes são mães um pouco mais ansiosas, às vezes são mães de primeira viagem, mães que já têm filhos que são acompanhados pelo programa, e aí os irmãos seguem acompanhamento. Então a gente consegue trabalhar muito prevenção. Consegue fazer linha de cuidado continuada, né? Porque linha de cuidado continuada é a melhor coisa que existe. É a melhor coisa que existe. Vem de um protocolo já do Mamãe Consciente, que é de prevenção, e dali, que é uma coisa muito importante do Espaço Crescer Bem, é justamente a educação da gestante ou da mãe. A gente está sempre fazendo o letramento dessas gestantes e das mamães. Com rodas de gestante, com oficinas de cuidado ao recém-nascido, oficina de prevenção a agravos. Então, elas ficam mais orientadas do que acontece, tanto para buscar rapidamente, como para não buscar a urgência. Tanto para não buscar a urgência. Tem serviço de telemonitoramento, então elas sentem qualquer coisa, ela entra em contato por WhatsApp com as enfermeiras. Tanto a Mamãe Consciente quanto o Crescer Bem, quando é coisa simples, elas mesmas orientam. A gente faz consulta de intercorrência, então muitas vezes tem que levar a urgência, por exemplo, para não sobrecarregar, porque não é o caso, elas vão até a gente, então são acolhidas e por pessoas que elas confiam, porque a gente está fazendo o acompanhamento, né? E a gente tenta seguir sempre a mesma linha, então
A gente segue os protocolos, a gente escuta os protocolos. Então, independente se for minha paciente, mas eu não posso atender naquele dia, tiver outra pediatra ali, ela vai e todo mundo vai seguir o mesmo raciocínio, a mesma linha. Que orgulho ser da Unimed Vale São Francisco. Eu quero dizer que eu não combinei nada. Aqui não tem roteiro, pessoal. Isso aqui são depoimentos Eu tô impressionada. espontâneos aqui. Eu sou só da parte hospitalar. Exatamente. Então eu tô impressionada. Assim, mãezinha que tá com dúvida aí se vai engravidar ou não. Unimed Vale São Francisco, viu? Verdade. E graças a Deus, assim, lá, acho que os 2 programas têm crescido muito no boca a boca mesmo. Você está falando isso, esses pacientes retornam falando muito. Doutora, a senhora acredita que tem gente que não conhece uma maravilha dessa? Eu não conhecia. Que em, Sou da Unimed, que em mas como eu sou da capital parte não se hospitalar. tem, por um plano de saúde, a gente conseguir fazer uma coisa dessa, um programa maravilhoso desse. E, assim, então, realmente é gratificante, porque a gente acompanha, a gente consegue fazer uma consulta bem feita, assim, do jeito que a gente gosta de fazer, conversando sobre tudo isso, atividade física, sobre a parte psicológica das mães, que é complicado, traz muito agravo. Há 16 anos atrás, se eu fosse engravidar, eu iria fazer o plano da Unimed. Tá, São Francisco. Para participar dos programas, eu acho. Coisa boa. Pessoal, nós falamos da importância do pré-natal, dos cuidados para facilitar a vida do neonatologista, o trabalho em equipe, e eu acho que faltou a gente falar da amamentação. O obstetra trabalha com a mãe para preparar o bico, o mamilo? Hoje não se tem mais essa indicação. Não trabalha com a mãe. Pré-natal, não. E quem é que prepara o bico da mulher? O bebê. É o bebê. Tá, tudo bem, que o bebê vai fazer a sucção, Não, etc. Mas, olha, amamentar é um ato de amor. Pronto. Mas a minha esposa, ela amamentou, acho que a mais nova por 2 anos. E a mais velha não foi 2 anos porque nasceu a outra. Mas foi quase, não vou dizer ininterrupto, mas assim, nos primeiros dias, na primeira gravidez, é um ato de amor. Porque dói. Negação. Porque dói. Amor pro filho. Não, Porque exato. ninguém faz isso por qualquer outro ser Exato. humano, não é fácil. Não é à toa que tem muitas mulheres que desistem de amamentar. Aí eu pergunto, os programas da gente, o que é que a gente faz para aumentar a amamentação? Não, é isso aí. Assim, acho que eu entendi sua pergunta. Eu falei, brincadeira, que assim, o que é que a gente faz durante o pré-natal para estimular essa amamentação? É uma das coisas importantes. Que eu falei das rodas de gestante, eu faço questão, uma das enfermeiras falou lá, uma das rodas de gestante sobre isso é quase aterrorizante. Eu fiz, não, a gente fez rodas assim, de puerpério, de amamentação, para dizer à gestante que a amamentação, elas têm um neném, justamente achando que amamentar vai ser aquelas fotos, ela vai para aquele fotolivro, né? Do parecendo outdoor bem linda, amamentando, que é aquela coisa angelical e Bem maquiada. e romântica, aquela coisa bem romantizada da amamentação. E a gente foi para todas dizerem que não é aquilo, que a amamentação precisa de cuidados, precisa de orientação, precisa você ter o entendimento do que é antes do nascimento. Então, o que a gente faz lá? O obstetra, claro, é para estar sempre conversando sobre isso, mas entendendo justamente como o programa Mãe Consciente não recebe só gestantes também com obstetras de lá. A gente tem muitas gestantes que são acompanhadas pelos colegas cooperados, outros colegas obstetras. Então, a gente investe muito nessa parte de educação da amamentação. Ter o entendimento de como é a amamentação, de como é a pega correta, de quando buscar orientação para a consultoria. Lá tem a consultoria, como o Paulinho falou. Então, assim, a consulta com o pediatra também é muito importante para isso, para dizer o que pode, o que não pode também, porque mãe, pai, muita gente no ouvido falando o que é que deve, o que não deve, que tá com fome, que é porque você não tem leite. Então, passa por todas essas orientações. E esse momento, eu falo muito para as minhas gestantes. Sentiu a primeira dor, você vem para a consultoria, para ela colocar no peito, para lhe ajudar a amamentar. Porque se for deixando para lá, vira uma bola de neve. Fica cada dia mais difícil. Termina abandonando. Fere e abandona, porque é difícil. No caso do prematuro, a dificuldade se potencializa em escala geométrica, porque a gente não tem, muitas vezes, um primeiro contato, um aleitamento na primeira hora de vida, né? Tem todo o estresse do parto prematuro, do bebê estar todo numa o estresse, UTI, toda a né? preocupação da mãe,
Então, muitas vezes é um bebê que está na UTI e, dependendo da complicação, não pode, por enquanto, fazer dieta. E a mãe chega, muitas vezes, com a mama túrgida e desesperada. Então, a gente trabalha com aleitamento materno, muitas vezes, de uma forma inicialmente abstrata, tentando trazer para o concreto. Então, a gente conversa com a mãe, pede para ela vir para ordenhar, independente do bebê se alimentar ou não, mas para mostrar a ela a técnica gentil da ordenha, para que ela vá estimulando de certa forma, entende? Muitas mães param de produzir pelo estresse, pela tensão, pelo medo, pelo fato de não estar amamentando. Então, a gente chega junto também, enquanto equipe, para dizer, ó, a gente está aqui com você, vai dar tudo certo, daqui a pouco vai começar. A colostroterapia, que é uma terapia que a gente faz com o colostro materno, que a gente coloca na bochecha do bebê, uma quantidade pequena, mas que faz uma diferença muito grande. Ela não serve para alimentar o bebê, mas ela serve para prevenir, porque coloniza a mucosa do bebê, porque estimula essa mãe a estar tirando, porque gera também a ideia de, não, eu estou participando ativamente do cuidado. Psicológico. O método canguru, então o bebê, ele é cuidado também pela mãe, as mães vão para a UTI, ó, seu bebê não está podendo comer pela boca agora, só pela sondinha, mas a gente vai botar ele no seu colo, vai fazer contato pele a pele, você vai ficar aqui pelo menos 1 hora segurando o seu bebê, fazendo carinho, conversando com o seu bebê, e aí isso ajuda ela a produzir leite. E a nossa maior meta, assim, além de tirar o bebê, né, é que ele saia mamando. Ele sai aleitamento materno. Eu queria até fazer uma homenagem à professora Flávia, do Biama, no Dom Malan. É uma pediatra guerreira que sempre vestiu a camisa da amamentação. Professora Flávia, um abraço para a senhora. Parabéns pelo trabalho que a senhora faz. É importante porque para a mãe que não está com leite, pode pegar o leite. E a mãe que está com muito leite, pode doar o leite. Né? Isso é muito importante, é fácil. Eu não sei o telefone do Dom Malan, mas eu vou pedir para colocar aqui embaixo o telefone do Biama, do Dom Malan. E é sempre muito bom, porque Tá. você recebe orientação de como doar, de como armazenar, recebe toda a orientação bem direitinho. Funciona todos os dias, incluindo finais de semana e feriados. É um orgulho, né? Certa feita, eu vi uma campanha para doação de frascos de vidro com tampa para poder congelar os leites. Então fica a campanha aqui, a Unimed Vale do São Francisco, nossos telespectadores que puderem doar esses frascos de vidro. Acho que aquela compota de azeitona, não sei exatamente. E fora doar o frasco, as Doar o mães, leite, os lactantes, isso, que tem muito que tem leite, muito leite, que sobrando. queiram doar. Então, Flávia também sempre solicita, faz campanha, né, pedindo que elas vão, né, até o banco de leite, porque lá elas vão ser ordenhadas, esse leite vai ser pasteurizado e pode ser utilizado naqueles prematuros que estão lá internados, Sim. né? Até quem está internado também na Unimed, né? Aí pode utilizar também, se a mãezinha não tiver uma quantidade, né, suficiente de leite, pode utilizar esse leite pasteurizado também, lá do Biama. E é bom para todo mundo, né? Porque a mamãe que tá com muito leite, ela sofre com aquilo, porque o recém-nascido não consegue nem mamar aquela quantidade. Então faz turgidez mamária, faz mastite. Então, assim, a melhor maneira, se vai ordenhar, que seja doando, né? Porque aí melhor ainda, não joga aquele leite, aquele ouro, que aquilo ali é maravilhoso. Vocês estavam falando, e em algum momento, me lembrando aqui, que minha esposa falava que sempre alguém tem uma receita para lhe dar. Ah, tem. Sempre tem. Tome suco Tem. de caju. A minha Vai dar a leve. receita Tome que- cerveja preta. A receita que me deram, quando eu tava com minha mama túrgida, aí veio uma senhorinha, passe um pente, minha filha. Aí é um pente, é pra desfazer os dóis que estão aí dentro e o leite vai sair. Eu digo, tá. Uma das receitas. Cuscuz, tem muito cuscuz, que se for comer muito milho, dá certo. Até onde eu aprendi, eu acho que para você liberar leite, e leite é líquido, você tem que ingerir líquido. Líquido. Esse é o Seja suco de caju, laranja, manga, o que for, você tem que ter líquidos. Água. De preferência Água. água. Muita água. Muita água. Hidratar. Amamentar com um copão de água, uma jarra de água do lado, porque é saindo e entrando, saindo. É, e quando a gente Só vai termina de produzir amamentar, leite. dá uma sede que parece que você tá no deserto. Exatamente.
Porque é uma desidratação. Eu falo porque eu andava com a meu, eu amamentava com a jarra de água, porque quando acabava a amamentação, a jarra já tinha acabado. Meu presente, minha filha nasceu, minha irmã, né, a primeira coisa que ela me deu foi uma garrafa de água. Muito De bem. presente. Essa vai ficar do seu lado, do lado da sua cama. Acabou, enche outra. Quantos litros por dia tomar? Hã? Sabe dizer? Quanto eu tomava? É. Mais de 3, com certeza. Mais de 3 litros? Mais de 3, com certeza. Acho que na hora que eu amamentava, que era quase uma hora que a minha amamentava, era 1 litro. Um litro fácil. É, porque logo depois você toma Faz uma quase sede que sua boca fica seca. É. E tem a mulher que produz tanto que começa a vazar dos mamilo. É. Tem que botar um protetor. Ah, eu também, eu produzia muito, assim. O meu, assim, eu tenho tristeza porque eu só consegui amamentar minha menina 3 meses. Porque eu fiz uma mastite numa mama e depois do 3º mês eu tive que voltar a trabalhar. E aí quando você falou de ouro, né, o leite é ouro líquido, eu chorava na hora do plantão, eu de plantão, e o peito enchia ela em casa, e eu com o protetorzinho, que é aqueles protetores de silicone, né, que coletam o leite, eu tinha que jogar fora. Então pra mim aquilo ali era, eu chorava assim, era eu dando plantão e chorando e jogando o leite fora. Muito bem. Tem filho, Paulo? Tenho. Amamentou também? Amamentei. Quanto Tive tempo? muita dificuldade. Amamentei até 1 ano. Ela desmamou naturalmente. Faz o testemunho. Qual foi a dificuldade Meu que você testemunho, teve aí? Todas. Porque como uma pediatra, Não, com CRM positivo você tem que ter né? dois. Como uma pediatra, eu nem sonhava com a ideia de dar mamadeira ou fórmula. Eu me cobrei muito para amamentar. Certo. Né? E eu percebi que na prática a teoria muitas vezes é outra. Então, a minha filha pegava muito errado, eu fiz fissura, mastite por 2 vezes. Não queria de jeito nenhum que desse mamadeira, porque na minha cabeça, se desse mamadeira, eu ia falhar totalmente com a amamentação. Então, assim, a minha autocobrança, porque a gente soma tudo isso a um puerpério, né? Então, a mulher, além de estar sentindo muita dor física, ainda está com seu emocional completamente descompensado. Totalmente. Né? Então, você imagina, poxa, eu sou pediatra, a única coisa que eu deveria fazer, que era amamentar minha filha, eu não estou conseguindo. E assim, o banco de leite me ajudou, a doutora Flávia limpava as minhas lágrimas, ela botava a Marina no meu peito e fazia, por que você consegue e eu não consigo? Temos 2 marinas aqui, né? Temos 2 Marinas. As filhas das 2 são marinas. Isso. E aí, eu tive uma rede de apoio muito boa. Né? Então, assim, ser rede de apoio para alguém, não julgar uma lactante que está com dificuldade para amamentar. Então, fazer esse acolhimento faz uma diferença enorme. Então, eu fui muito acolhida. Eu fui muito acolhida pelo meu marido. Então, ele chegava para mim e dizia, tá tudo bem. Eu não sou daqui, né? Eu sou de Maceió. Então, éramos nós 3, eu, ele e a Marina. Ele tá tudo bem. Se você não conseguir, eu tô aqui. Ela não vai lhe julgar por conta disso. E aí, com o passar do tempo, eu fui desmistificando, a coisa foi ficando mais leve. Demorou 1 mês para eu conseguir amamentar, assim, para dizer, não, agora eu estou amamentando, estou sentindo prazer em amamentar. O meu primeiro mês, eu acabava de amamentar, chorando, pensando na próxima hora que eu ia ter que passar por aquele martírio de novo. Muita dor. A maior dor física que eu já senti na minha vida foi amamentar. O meu também fissurou e eu tinha que usar aqueles protetores de silicone para cicatrizar. Eu tenho trauma de bombinha até hoje. E coloquei ela direto no seio, aí ela já estranhava, porque ela acostumou com a borracha. Então, para mim, a amamentação não foi tão natural, porque eu tinha que andar com toda uma parafernália. Então, quando eu chegava em algum local, que a gente sente, né, quando a mama enche, e aí eu senti que ela automático, a criança já começa a chorar, e aí eu sentava, organizava, tinha que colocar o bico, tinha que higienizar a minha mão, então assim, era todo um processo. Mas assim, eu hoje agradeço por ter passado por tudo isso, quando você passa do caos, né? Porque isso me mudou muito enquanto pediatra. Eu não cobro mais das minhas pacientes, julga, né? nem muito menos julgo, como eu julgava antes. Minha sogra é pediatra. Minha mãe também é pediatra. Minha sogra falava, a pediatra só é verdadeiramente pediatra depois que é mãe. Porque o resto é só, primeiro é só teoria. Tem que passar na pele. Na toa que eu só comecei a fazer consultório depois que Marina veio. Porque realmente a perspectiva, enquanto mãe, é muito diferente.
Hoje eu me solidarizo. Eu digo para ela, eu sei exatamente a dor que você está sentindo. Eu posso lhe garantir que vai passar e que vai valer a pena. E eu estou aqui para lhe ajudar. Então, ter uma boa rede de apoio vale tudo nessas horas. E a mãe também não se martirizar se ela não conseguir amamentar. A amamentação, né, até 1, 2 anos. A minha eu não consegui. Eu me martirizei, porque eu tinha que trabalhar, tinha todo aquele processo e a gente se cobra, né, enquanto mãe, enquanto mulher, né? Mas assim, quem não está conseguindo também, não ter esse, né, isso na cabeça, esse peso, né? Porque aí depois começa a gerar outros transtornos para essa mãe, né? Que pode refletir na criança. Então assim, tentou, não deu, pronto, não deu, né? Minha filha, eu consegui... Marina mamou até 1 ano e 7 meses, né? Mamou muito. Mas eu tive também todos os problemas que uma pessoa pode ter, né? Continuando nos relatos. Eu, obstetra, minha irmã neonatologista, do meu lado, botou a menina no peito desde nascida, dentro da sala de parto. Seguindo todo Tudo que figurinho fazer dentro do hospital, peito, pega e tal, nananã. Já criou fissura dentro do hospital. Cheguei no primeiro dia em casa com fissura nas 2 mamas, que gritava de dor, chorava para amamentar. E foi assim, foi laser, foi não sei o quê. Aí tentou muita coisa, tive que parar de dar um peito por uns 3 dias para cicatrizar, ordenhando só, fórmula, a criança é a primeira vez que você chora, né? Vai dar fórmula para minha filha, mas foi difícil. Depois, ela foi melhorando, não foi essa parte não. Ainda fiz translactação, muito translactação, botada com sonda no peito, muito. E depois de 2 meses... Marina mantinha perda de peso, não subia peso de jeito nenhum, estava perdendo. E aí fez a cirurgia da linguinha, do freio lingual, porque era bem limítrofe. Ela tinha uma pega boa, então decidi por não fazer. Aí, nesse momento, vamos fazer, pode ser isso. Fizemos cirurgia, ela pegou melhor, continuava perdendo peso. E aí, fórmula. Então a gente usou fórmula para complementar, mas ela manteve mamando. Então, e na verdade, no fim das contas, foi aí que minha amamentação ficou leve, tranquila. Quando toda a responsabilidade não era minha. Isso. Ela tomava a fórmula dela, que estava fazendo ela ganhar peso, e ela mamava, eu dava para ela o que eu tinha para dar. Então, e aí assim ela mamou, porque também foi ótimo, porque eu consegui voltar para trabalhar. Aí você fala o que é que muda em perspectiva. Eu consegui dar de mamar por muito tempo, e talvez justamente porque ela tomava fórmula. Porque eu fui trabalhar em consultório e ela, bem no horário, ela fazia a fórmula dela. Quando eu chegava, ela queria peito. Então, dava tudo certo. Por isso que mamou por muito tempo. Então, a gente muda. Por isso que eu estou dizendo que a gente fez as rodas de gestante lá, de puerpério e amamentação. E fizemos desse jeito. Levamos as obstetras e a pediatra para falar sobre sua amamentação. Para as gestantes entenderem que não é isso. Não é a gente fala que amamentar é importante, que amamentar... é muito bom, é gostoso, depois é muito legal, é um vínculo diferenciado, é tudo isso. Que não tem leite melhor do que o materno. Mas você passa por todo um processo. Então não é assim, botou no peito mama, é super... Não é novela. Não é novela. Filme, Não é romântico. É vida real. Né? Tem os percalços, tem, né, os desvios, os caminhos, mas assim... é a melhor sensação do mundo. Vale a pena o sacrifício. Mamando, você olhando, aquele olho no olho, aquela sensação assim, que é só você e ele, assim, é indescritível. Vocês pais, infelizmente. Nunca. Porque a cor da amamentação era assim, a gente ia viajar de avião, e aí por questão de pressão... Volta no peito, a coisa mais maravilhosa. Começava a chorar, a Ana pegava uma prática fantástica, acabava o show. Começava a chorar, Ana, é peito, resolve aí. Não, eu dei peito, dá de novo, resolve aí. Durante muito tempo eu fiquei me perguntando assim, gente, quando tirar o peito, como vai ser isso? Aí, porque a criança chora peito, é ótimo, né? Resolve. E depois, tem que dar um jeito. É bom, o pai resolve, né? Uma hora. Rapaz, a teoria é ótima, mas mãe é mãe e vice-versa. Não tem ponto de correr, não. Na hora do aperreio, é mãe. É mãe. Tem ponto de correr, não. Engraçado que nós começamos conversando sobre prematuridade e terminou Em amamentação. né? E tá tudo casado, né?
vamos nos despedir aqui. Eu vou pedir para a Nazaré olhar para aquela câmera lá e dar um recado aí, o que é que ela pode falar sobre prematuridade ou amamentação também. Fica à vontade. Não, para as mães de bebês prematuros, que não se angustiem, que tudo vai passar, né? É um tempo que é necessário, né? Como diz a filosofia, nada acontece por acaso, né? Então, se você é mãezinha e pai também, né, de um bebê prematuro, né, acalme seu coração, confie na equipe a qual você está entregando o seu bebê, que isso é fundamental, é o que a gente chama de energia, né? Então, quando aquela família vibra, né, confiança, auxilia muito a gente, né? Auxilia muito a equipe que está ali, né? Tudo vai caminhar num fluxo que a tendência é sempre dar certo, né? Então, o que eu passo para esses pais é isso. Não se angustiem, né? Confiem que vai passar esse momento, que o seu bebezinho vai crescer e ele vai seguir com vocês. Paula? Não, eu faço minhas as palavras de Nazaré, acrescentando que vocês fazem parte desse cuidado também. A gente está nesse processo juntos. A equipe está para receber e para atuar junto com vocês. Então é isso, confiem, é um processo. Muitas vezes, em meio ao caos, a gente não entende o porquê que a gente foi escolhido para ter um bebê prematuro, para passar por isso, mas eles vêm para nos mostrar uma força que a gente nem imagina que tem, né? E é isso. E contem com a gente para que o desfecho seja o melhor possível. Tá sempre ao lado, né? Muito bem. Amanda? Bom, eu acho que eu vou falar o que a gente conversou bastante, que é sobre o pré-natal. Então, assim, só ressaltar que a gente reduz muito o risco da prematuridade, realmente indo para um pré-natal adequado, fazendo os seus exames no tempo certinho, as consultas no tempo certinho, confiando muito na equipe que está lhe acompanhando, que você vai entregar aquilo ali, tirando todas as suas dúvidas. Leia, releia, tire dúvidas, ficou com uma pulga atrás da orelha. Como é que eu posso fazer para reduzir isso aqui? Isso está me deixando com medo. É uma coisa que eu falo sempre, gente, medo a gente tira com conhecimento. Tira medo com conhecimento. Não gera angústia, pega o medo, pergunta e vira conhecimento que você transforma em disciplina se precisar fazer alguma coisa, se precisar agir de determinada maneira que ajude. Então, faça seu pré-natal direitinho, que a gente reduz em muito. E aí dá para esse pessoal maravilhoso cuidar dos nossos nenéns pequenininhos só quando for extremamente necessário. Muito bem. Então, eu gostaria de dar boas festas, um Feliz Natal, um bom 2024. Nós estamos finalizando o ano de 2023. Começamos esse projeto do Unimedcast, está crescendo a cada dia e nós esperamos trazer informações consistentes, de uma maneira descontraída, trazendo especialistas, os cooperados da Unimed Vale do São Francisco, uma cooperativa de trabalho médico que valoriza a qualidade, que quer trazer a melhor medicina para o Vale do São Francisco. E estou muito orgulhoso dessas minhas colegas aqui presentes, com os programas que a Unimed tem, seja do Crescer Bem, seja do Mamãe Consciente e os serviços dos hospitais. Nós temos uma grande maternidade, uma UTI neonatal, UTI pediátrica dentro do Hospital Unimed Petrolina. Em Juazeiro nós temos o UniOnco, uma unidade especializada no tratamento das pessoas com câncer. Lá tem um sininho da vitória, que eu não quero que ninguém precise usar os serviços do UniOnco, mas se precisar, eu quero que cada um toque o sino da vitória, da cura, de vencer o câncer. Então, boas festas e em janeiro a gente volta. Um abraço.